Muito boa noite a todos os nossos amigos do canal de Votos de Santo Contestável. Eu sou o Ricardo Voz e este é mais um vídeo hoje sobre São Martinho de Torre. Mas como assim, Ricardo? Hoje não é sobre Santo Contestável? Não, hoje excepcionalmente sobre São Martinho de Torre. E porquê é que é importante falarmos de São Martinho de Torre? É o que eu lhe vou explicar hoje aqui no nosso canal do Santo Contestável. Mas comece por deixar então o seu gostei, o seu like, compartilhe o meu vídeo com o máximo de pessoas que puder e caso seja novo por aqui, já sabe, inscreva-se porque é muito importante que você assim o faça, ok? Vamos ao vídeo. São Martinho de Torre nasce no século IV. Ele é oriundo de uma família que é pagã e ele cedo se percebe que aquele não é o melhor caminho. Então ele procura descobrir a verdade, saber onde está a verdade. E São Martinho, ele, ainda criança, começa a frequentar uma igreja católica e começa a integrar-se no grupo dos catecúmenos, que são aqueles basicamente que andavam-se a preparar para serem batizados. Então, São Martinho ele integra-se no grupo do catecumenato. Depois, mais tarde, ele vai, aos 15 anos, o pai chama-o para ver se demove o filho das coisas da fé católica. E então, ele leva o filho para uma campanha militar. Talvez com as honras e a glória ele abandonasse a fé. Mas não foi isso que ele fez. Ele ainda tornou mais viva a ação de Deus no meio daqueles que, como ele, combatiam. São Martinho de Torre, ele torna-se um outro evangelizador. São Martinho de Torre torna-se um outro apóstolo entre os seus colegas e os seus amigos. São Martinho, ele pensa-se lá para o ano de 337, faz algo que o vai tornar mundialmente famoso e que vai ser o mote da nossa história de hoje. E é isso, já iremos. Vou só continuar a falar da vida dele e daqui a pouco já conto essa história. Mas São Martinho de Torre, entretanto, volta, batiza-se, depois de acontecer esta história, batiza-se e depois ele próprio se vai tornar bispo. Aliás, diácono primeiro, vai se tornar diácono. E isso é muito interessante porque ele torna-se diácono e, conhece nessa época um grande homem, um grande católico, um grande santo, que é Santo Hilário de Poitiers, de quem ele virá a tornar-se seu amigo pessoal. Depois disto, São Martinho acaba por ser nomeado bispo de Tours, porque a diocese de Tours ficou vacante, quer dizer, ficou sem bispo, e então ele é basicamente nomeado bispo. Eu ao princípio não queria aceitar, mas depois o acabou por aceitar. E foi bispo o resto da sua vida. Dedicou-se a combater as heresias, dentre as quais o arianismo, que era uma doutrina profundamente horrível, que dizia que Cristo não era Deus. Não é? Então isso é uma coisa que ele rejeita firmemente. E ele, depois disto,
depois disto, São Martinho de Tours torna-se um outro bispo. Nomeado então bispo, mais tarde, e aí vai catequizar, vai tirar do erro muita gente, umas vezes pregando, outras vezes dando o exemplo, e quando nenhuma das duas dava, eu simplesmente fundava mosteiros, a fim de que seus monges dessem o exemplo àquele povo e mudassem de vida. De facto, São Martinho tem duas particularidades da vida dele que o tornam muito importante. Primeiro, foi o primeiro santo não mártir a ser considerado santo. E em segundo, mas não menos importante, foi o pai do monaquismo ocidental, ao fundar o primeiro mosteiro em todo o Ocidente. Mas ele falece aos 81 anos. Mas não antes de ele deixar uma última frase, em que ele diz: Senhor, se aos 81 anos ainda me quiserdes, seja feita a vossa vontade. Se aos 81 anos me quiserdes como bispo, seja feita a sua vontade. Um exemplo de homem, não é? Mas porquê que ele tornou-se mundialmente famoso? Lembra-se que eu falei ali atrás, quando eu falei de que ele foi soldado? Pois é, numa dessas vezes em que eu era soldado, uma história aconteceu e tornou-se bastante paradigmática. São Martinho era um dia muito frio, muito frio. E São Martinho, que era natural da Hungria, já agora, da região da Panónia, mais tarde eu esteve lá ainda como diácono e até conseguiu uh, uh, converter a sua mãe. Infelizmente seu pai não foi convertido porque ele não quis, mas a sua mãe salvou a sua alma. Não é? E é pena que o pai de um dos grandes santos da igreja se tenha talvez perdido. É pena. Mas, voltando à conversa, mas eu então, quando estava com o pai lá nas ações militares, São Martinho fez algo que verdadeiramente foi incrível. E foi o quê? Basicamente, ele viu um mendigo que andava a pedir esmola. São Martinho não tinha o que lhe dar. São Martinho não tinha dinheiro para lhe dar. Então ele pegou na sua própria capa e dividiu-a em duas metades. Metade ficou para ele próprio e outra metade para o mendigo. Com isto, São Martinho cumpria a terceira obra de misericórdia que diz vestir os nus. A história não nos diz se o mendigo estava nu. Diz-nos apenas que estava cheio de frio. Mas algo interessante aconteceu. De noite, ele teve um sonho em que Jesus lhe aparecia vestido com a sua capa e lhe disse: Martinho, não crente, não católico, me deu a sua capa. Logo São Martinho achou e percebeu que Jesus o queria como católico. E assim que saiu daquele lugar, se foi batizar em Amiens, perto da cidade atual de Amiens, lá na França. Eu viria a catequizar toda a Gália. Derrubou bastantes mosteiros, bastantes templos antigos de falsos deuses. E implementou a nossa fé entre os povos do ar. Mas se ele ficou conhecido por isto, não menos verdade é que ele fundou a primeira escola
pelo menos no conceito que hoje temos de escola. Fundou o primeiro mosteiro, apoiou a educação, apoiou a cultura, mas apoiou enormemente os pobres, os desvalidos, todos aqueles que os pobres não queriam, eram alvo do maior carinho de São Martinho. Esta história da capa tornou-se até iconográfica para ele, já que muitas vezes eu seguro a metade da capa na mão, enquanto veste a outra metade. Em outras imagens, ele surge com a mão erguida, como se estivesse a abençoar. E o bastão do báculo de bispo na outra mão. Essa é a imagem que se tem no seu santuário em Tours, em França. São Martinho, de facto, foi muito amigo dos pobres. Apoiou os mais pobres. E hoje, nós o que é que fazemos? Se calhar não temos ninguém a quem dar a capa, mas temos certamente muita gente que passa por nós a trincar de frio, do frio da alma, do frio do esquecimento. Pessoas que ninguém quer saber, ninguém quer ouvir. Mas essas pessoas continuam a precisar de nós. Eram essas as prediletas de São Martinho de Tours. E nós? Que tipo de pessoas somos? Que tipo de mundo nós queremos? Um mundo de indiferença, como existia naquele tempo de São Martinho? Ou um mundo verdadeiramente católico, onde todos vivem em paz e em comunhão com Deus? Fica esta pergunta para si, meu caro amigo espectador. Peço que divulgue os meus vídeos para o máximo de pessoas que você puder. E caso seja novo aqui no canal, é só clicar aí embaixo no botão que diz inscrever-se, ativar o sininho de notificações e ficará sempre por dentro, ok? Para mim foi um grande gosto estar consigo. Eu volto amanhã com mais um vídeo e amanhã já é sobre São Nuno, ok? Grande abraço, até amanhã se Deus quiser.